Gênesis 21, verso 14, diz: E se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão em um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Porém, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, e andando errante no deserto de Berseba. Isso, fica com a tua Bíblia aberta. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Abriu-lhe Deus os olhos, viu o poço de água, foi-se e encheu-se o odre de água, deu de beber ao moço. Era Deus com o moço, que cresceu, morou no deserto, habitou no deserto, foi flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Escute, todos nós somos sabedores que o nosso Deus é um Deus fiel para cumprir tudo que Ele fala. Todas as suas promessas são infalíveis. Todas as suas promessas são inquebráveis. Nosso Deus, Ele é perfeito. Nele habita o poder absoluto de fazer aquilo que lhe apraz. Deus havia falado com Abraão, Gênesis capítulo 12, e Deus falou que faria de Abraão uma nação. Em Gênesis 15, Deus fala novamente com Abraão e diz que o herdeiro da sua casa não seria o Damasceno, o mordomo Eliezer. Deus havia falado com Abraão que a sua esposa Sara daria à luz a um filho. Só estou trazendo o contexto para você entender o capítulo 21. Só que o tempo passa, Abraão está envelhecendo, sua esposa já era estéril, já tinha cessado o costume das mulheres, e parecia aos olhos do casal que a promessa não teria cumprimento devido à impossibilidade humana. Deixa eu liberar uma palavra aqui já para a gente começar. Toda vez que fomos tomados pela impossibilidade humana, a impossibilidade humana é apenas uma oportunidade para Deus operar mais um milagre na tua vida. Vou repetir: toda vez que somos tomados pela impossibilidade humana, a impossibilidade é apenas uma oportunidade para Deus operar mais um dos seus milagres na nossa vida. Escute, Sara procura então Abraão, seu esposo.
capítulo 16. Lhe oferece a sua escrava, por nome Agar, sua serva egípcia. Ela teve uma ideia errada. Temos que tomar cuidado com as ideias. Ela teve uma ideia de dúvida. Ela teve uma ideia de incredulidade. Deus não havia aprovado a atitude dela, porque qual foi a ideia? Vou pegar minha serva Agar, vou dar para o meu esposo, ela vai engravidar, vai ter um filho, resolvi o problema, eu não posso ter filho, a minha serva vai ter um filho por mim. Mas escute, a atitude de Sara e Abraão foi uma atitude de dúvida. Romanos 14, 23, a Bíblia diz algo muito interessante: tudo que não é de fé é pecado. Tudo que você faz que você não acredita é pecado. Sabe o que eu tenho aprendido aqui? Eu quero iniciar nessa introdução falando com os irmãos. Deus não é apenas um Deus de promessas, como nós cantamos. Deus é um Deus cumpridor de todas as suas promessas. Não, eu vou repetir para você glorificar a Deus. Deus não é apenas um Deus de promessas. Deus é um Deus cumpridor de todas as suas promessas. Oh, meu amado, a promessa pode parecer absurda para você. A promessa pode parecer absurda aos olhos das pessoas que te rodeiam, mas Deus manda eu te dizer nesta segunda-feira: Deus é cumpridor de promessa. Oh, aleluia! A promessa que Deus te fez, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Deus não é Deus de duas palavras. A palavra que Ele liberou na tua vida, Ele cumpre. Porque quando Deus fala, está falado. Eles não entenderam. Diante das impossibilidades humanas, eles tiveram uma ideia. A ideia deles foi: Agar. Agar vai resolver o nosso problema. Agar vai resolver as nossas questões. Agar tem uma noite com Abraão, ou algumas noites, não sei. Agar engravida. No capítulo 16, Agar está grávida. Ela se desentende com a sua senhora e foge para o deserto. Enquanto ela está caminhando para o deserto com as próprias pernas dela, o anjo do Senhor foi ao encontro de Agar. Gênesis 16, verso 9 diz: Agar, torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Tem pessoas que se revoltam contra o marido, se revolta contra a esposa, se revolta contra a igreja, se revolta contra o pastor. Mas Deus vira para Agar e diz: Agar, pega o caminho de volta. Agar, retorna. Agar, arrepende-te. Agar, esse caminho que tu está indo, eu não te botei no deserto. Esse deserto que você está indo com as suas próprias pernas. Deus fala com Agar no verso 10: vem cá, Agar, vou fazer algo contigo que eu nunca fiz. Vou fazer uma aliança contigo.
E Deus fala para Agar: multiplicarei sobremaneira a tua semente, não será contada a tua semente, por tão numerosa que ela será. Capítulo 16, verso 11. Deus diz para Agar: chamarás o seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então Agar retorna como Deus havia ordenado. Ela tem um filho. Abraão chamou o nome do seu filho que tivera com Agar de Ismael. E aqui eu vejo, eu não vou falar do erro de Abraão, vou falar o erro das duas mulheres. Vou falar do erro de Agar e do erro de Sara. Primeiro, Sara tentou resolver os problemas por si mesma e deu a sua serva a Abraão. Se você quiser anotar, pode anotar isso aí. Toda vez que você tentar resolver o problema por si mesmo, ao invés de você resolver o problema, você vai criar outro problema. Eu vou repetir. Toda vez que você tentar resolver o problema por si mesmo, ao invés de resolver o problema, você vai criar outro problema. Eu vou repetir mais uma vez. Toda vez que você tentar resolver o problema por si mesmo, ao invés de resolver o problema, você vai criar outro problema. Foi o que aconteceu com Sara. Ela arrumou um outro problema, querendo resolver por si mesma o seu problema. Escute, no capítulo 16, Agar erra também. Agar, quando foge da sua senhora, no verso 6 do capítulo 16, ela não está fugindo apenas da sua senhora, ela estava fugindo do problema. Quantas pessoas que para fugir do problema entram dentro de desertos que Deus não mandou eles entrarem. Sabe por quê? Porque não quer encarar problema, prefere fugir para o deserto. Escute, fugir dos problemas não vai trazer a solução para o problema. Vou repetir. Fugir dos problemas não vai trazer solução para o problema. Sabe o que eu aprendo? Que tem deserto que Deus nos leva, e eu vou falar sobre ele aqui. Mas também existem desertos que entramos com as nossas próprias pernas. Quer anotar? Eu vou repetir. Tem desertos que Deus nos leva, mas existem desertos que entramos com as nossas próprias pernas. O deserto de Agar, no capítulo 16, ela está entrando com as próprias pernas dela. Deus não mandou ela para o deserto, Deus não deu autorização para ela ir para o deserto. E tem gente que está aqui hoje que precisa ouvir essa palavra. Deus falou contigo: esse deserto não é para você, esse deserto eu não te enviei para lá. E Deus está falando com pessoas aqui: pega o caminho de volta, pega o caminho de volta, sai desse deserto, porque eu não estou no deserto que você está. A Bíblia fala que ela retorna grávida. Ela tem um filho, Ismael. Capítulo 17, Deus fala com Abraão acerca de Isaac, mas também fala com Abraão acerca de Ismael e faz promessas de um futuro abençoado. Gênesis 17, 20, se você quiser anotar, diz que quanto a Ismael,
Também te tenho ouvido, e eis que o tenho abençoado. Olha o que Deus fala para Abraão: falou-ei frutificar, falou-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes ele gerará, e dele farei uma grande nação. Chegamos no capítulo 21, é aqui que a gente vai pregar. Capítulo 21 de Gênesis é o capítulo do cumprimento da promessa. É o capítulo que Isaac nasce. É o capítulo aonde a palavra de Deus ganha vida. É o capítulo do fim da espera. Aleluia. Oh, aleluia. 25 anos ele tinha esperado pelo nascimento do filho da promessa, Isaac. Gênesis 21 é o capítulo que Deus traz à existência aquilo que não existe. Gênesis 21 é o capítulo que é estéril dá luz a um filho. Gênesis 21 é o capítulo que o impossível se torna possível. Sabe o que é que Deus está falando comigo hoje? Que Gênesis 21 está chegando na tua vida hoje também. Oh, o que é que significa isso, pastor? É que Deus vai cumprir as suas promessas na tua vida. É que a palavra dele vai se materializar na tua vida. A sua espera terá um fim. Você vai alcançar aquilo que você estava esperando. Aquilo que era estéril na sua vida vai ganhar vida. O que era impossível vai se tornar possível para a glória de Deus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se você acredita, glorifique a Ele. Gênesis 21, verso 5 diz que era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. O capítulo 21 vai relatar quando Isaac nasce. Mas o capítulo 21 também vai relatar quando Isaac é desmamado. No verso 8, Abraão fez um banquete, fez uma festa, uma grande festa de comemoração. A Bíblia diz que Ismael escarnece do menino. No mesmo capítulo que Deus cumpriu promessa na vida de Abraão, foi o capítulo que a casa caiu na cabeça dele. No mesmo capítulo do nascimento de Isaac, foi o capítulo da briga familiar. Sara fala com Abraão: mande embora essa serva, pega o seu filho, porque o filho desta não vai herdar com o meu filho Isaac. Abraão, pai, Abraão, pai, recebeu aquela palavra e achou penoso. Deus chama Abraão e fala com Abraão: Abraão, deixa eles irem, porque eu também tenho promessa na vida de Ismael. Pode deixar aí. Abraão se levanta pela manhã, de madrugada, toma um pão, enche um odre de água e dá a Agar. Abraão também dá o menino a Agar, despede ela, e ela saiu errante pelo deserto. Repete: havia uma provisão. Repete: pão e água. Mas escute, a provisão, e você está vendo aqui, ó, capítulo 21, verso 14. A provisão que Abraão deu para Agar tinha limite.
em um determinado momento, determinado ponto do deserto, a provisão iria acabar. Porque a provisão humana que eu e você temos tem limite. Quando estamos no deserto da vida, você vai tentar lutar com aquilo que você tem. Você tem teu salário, tu luta com aquilo que você tem. Você vive, sobrevive com aquilo que você tem. Agar se apegou na provisão natural, mas chegou um momento, chegou um ponto que a provisão acabou. Vai chegar um momento na tua vida, na minha vida, que você vai precisar de uma provisão sobrenatural, porque o natural não vai resolver mais. Escute! Eu não posso ficar me assegurando na provisão natural, na provisão humana. Por isso é importante você estar aqui segunda-feira. Por isso é importante você aprender sobre como vencer os desertos da vida. Porque no deserto de Berseba não tinha quitanda. No deserto de Berseba não tinha mercadinho. No deserto de Berseba não tinha só oferta. Existe mais não, né? Mudou. Tem. No deserto não tinha lugar para comprar água e comida. Ou era Deus, ou era Deus. E tem muita gente aqui assim, aleluia. Ou é Deus na tua vida, ou é Deus, irmão. Não tem alternativa não. Ou Deus é na tua vida, ou Ele é. Porque se Ele não for, você não é nada. Olha o drama. Verso 15. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de umas das árvores. Olha o drama de Agar. Olha, põe o verso 16 aí, Edson. Parte B. Olha o que ela diz: que eu não veja morrer o menino. Assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. A primeira resposta de Deus para o deserto, e eu vou falar sobre 6 respostas de Deus para o deserto da nossa vida. A primeira resposta de Deus para o nosso deserto é que a provisão de Deus aparece quando terminam os nossos recursos. Não, eu vou repetir para você entender. A provisão de Deus aparece é quando termina os nossos recursos. Não, eu vou repetir para você guardar. A provisão de Deus aparece é quando termina os nossos recursos. Oh, aleluia! Escute. Sabe qual é a lição do deserto? Deus só vai fazer aonde nós não conseguimos fazer. Deus só vai entrar em ação quando você não tiver mais condições de agir. Deus está falando, oh aleluia, que você tem capacidade de ir até o limite. Oh aleluia, Deus está falando com pessoas aqui, mas quando não der mais para você, Deus vai falar assim: me dá licença. Deus vai falar assim: sai da frente, aleluia, oh, aleluia. Deus vai falar assim: vem para o banco de reserva, porque tem substituição nessa partida. Vai entrar o melhor camisa 10 que existe. Vai entrar quem decide o jogo. Vai entrar quem decide a parada. Vai entrar quem resolve questões dentro do deserto. Vai entrar. Escute,
negócio agora que está esquentando. Aleluia. Aleluia. Eu preciso orar pela tua vida ainda. Aleluia. E eu estou com vontade de pregar aqui. Glória a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisas que eu tenho que resolver. Tem coisas que você tem que resolver. Mas existem coisas que só Deus pode resolver por você. Eu vou repetir. Tem coisas que eu tenho que resolver. Tem coisas que você tem que resolver. Deus não vai descer do céu para fazer por você. Mas tem coisas, meu irmão, que só Deus pode resolver por você. Oh, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus não vai agir em áreas que são de nossa responsabilidade. Sabe o que eu quero dizer? Deus não vai agir em áreas que a responsabilidade de resolver é você. Deus só vai agir nas áreas que eu não consigo mais resolver. Deus só vai agir em áreas que eu não consigo mais agir. Ah, meu irmão, é quando o médico diz que não tem mais jeito, aí Deus se levanta, mas para mim tem jeito. É quando o advogado diz não tem mais solução, aí Deus se levanta como juiz dos juízes e diz: eu bato o martelo a favor. Quem é que pode ir contra? Todos nós temos capacidade. Todos nós temos um nível de conhecimento. E esse nível de conhecimento que nós temos é suficiente para nós caminharmos. Amém ou não amém? Por isso Deus está falando conosco o seguinte hoje: use a força que você tem. Use a inteligência que você tem. Use a coragem que você tem. Coloque em ação. Porque quando você não aguentar mais, quando você falar assim, não tem mais força, Deus vai falar: sai da frente, porque agora é comigo. Oh, aleluia, aleluia. Mas pastor, por que Deus esperou a água acabar para aparecer? Eu fiquei em casa perguntando isso. É assim que a gente faz mensagem. A gente começa a falar com o Espírito Santo. Espírito Santo, por que esperou a água acabar para ele aparecer? Sabe por quê? Porque Deus estica a corda máximo possível para você entender que você tem limite e Deus não tem limite. Eu vou repetir para você entender isso. Sabe por que Deus esperou a água acabar para ele aparecer? Porque Deus estica a corda o máximo possível para você entender que você tem limite e Deus não tem limite. Sabe o que Deus está falando? É quando os recursos de Deus vão surgir, é quando os seus recursos terminarem, é quando você não souber mais o que fazer, quando você não tiver mais de onde tirar recurso, ali Deus entra e diz: ah, você não tem, mas eu tenho. Quando você chega no seu limite, Deus se levanta para provar que Ele não tem limites. Segunda resposta de Deus para o deserto da nossa vida. Gênesis 21, 15, 16. Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou-se a voz e chorou. Parte B. Verso 17. E ouviu Deus a voz do... Eu fiquei pensando, o texto não fala, então eu estou conjecturando aqui, tá? Sem ferir o texto. Deixa eu pensar. Será que esse menino estava chorando? Será que ele estava orando?
verso 16 dá a impressão que Deus responde por causa do choro de Agar. Põe 16 aí. Sentou-se em frente, abriu a boca, começou a chorar. Mas a Bíblia diz que foi... Põe o verso 17. Meu Deus do céu, olha só. A cabeça do pastor fica meio confusa. A Bíblia diz que a voz do menino foi ouvida. E o choro? O choro de Agar não surtiu efeito. Pensa comigo. A resposta de Deus aqui diz: e ouviu Deus a voz do menino. O choro dela. Fala pro teu irmão aí. O desespero da mãe não comoveu Deus. Vamos pensar, irmão, vamos pensar. Quando nós estamos vivendo um deserto, às vezes a gente se desespera. A gente esperneia, essa espernear. A gente chora. Chora. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do choro. Agar estava chorando. Agar estava se lamentando, dizendo um monte de coisa. Mas por causa da voz do menino, Deus dá uma resposta a Agar. Não foi por causa do choro dela. Aí Deus, olha só, verso 17. Bradou a voz do anjo de Deus a Agar e diz: desde os céus, o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do... Sabe o que eu aprendo aqui? Precisamos aprender a falar com Deus. Tem gente que acha que Deus é empregado dele. Tem gente que fala assim: eu vou colocar Deus na parede. Já falei aqui, meu Deus não cabe no cantinho da parede, não. Ele está assentado no globo da terra, diz Isaías. Oh, aleluia. Ele chama os raios pelo nome, aleluia, aleluia. Ele conta, ele com os palmos ele mede as águas da... Ah, meu irmão do céu, aleluia. Sabe o que é que eu aprendo? Não trate Deus como seu empregado. Tem gente que acha que Deus é gênio da lâmpada. Você raspa, né? Vai aparecer e vai resolver todos. Peraí. Vou na igreja, vou fazer meus 3 pedidos. Peraí. A Bíblia diz que Deus ouviu a voz do... Por quê? Porque Deus tem princípios para nos ouvir. Nosso Deus é um Deus de princípios. Olha só o que diz Isaías, para eu provar isso para você. Isaías 59. É tremendo. Verso 1. A mão do Senhor não está encolhida para não salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus.
os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Vou conjecturar. Será que Agar estava ressentida? Será que Agar estava aguardando mágoa? Eu estou com seu irmão, Deus é Deus de princípios. Escute, verso 18. Deus fala com Agar: ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. A resposta de Deus para o seu deserto é que os desertos da vida não invalidam a promessa que Ele lhe fez. Eu vou repetir, olha só, Deus fala com Agar no meio do deserto e diz: pega na mão do menino, levanta ele, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Sabe o que Deus está falando? Eu tenho promessa na vida dele, ele não pode morrer nesse deserto. Eu tenho promessa na vida dele, ele vai ser uma grande nação. Sabe o que Deus está falando conosco? Salmos 89, verso 34. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Sabe o que Deus está falando? O que Ele falou que vai fazer na tua vida, pode marcar aí no relógio, pode marcar os dias, pode guardar o tempo. Ele vai fazer o que Ele prometeu que iria fazer. Mas pastor, eu estou vivendo circunstâncias negativas, eu estou vivendo momentos difíceis, mas as circunstâncias negativas não invalidam a promessa de Deus para a tua vida. As promessas de Deus, irmãos, não estão condicionadas aos momentos da minha vida. Você pode estar no palácio, Deus sempre prometeu, Ele vai cumprir. Mas você pode estar no casebre, se Ele prometeu, Ele também vai cumprir, porque a promessa de Deus não está condicionada às circunstâncias da nossa vida. Mas pastor, se Deus deixou a mãe e o filho irem para o deserto, por que Deus está falando que vai fazer dele uma grande nação no deserto? Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar que ninguém cresce. Deserto você não pode plantar. Deserto você não tem colheita no deserto. Deserto é lugar que você vai encontrar gafanhoto. Deserto tu não vai encontrar o que você encontraria dentro de uma floresta. O que você não vai encontrar, o que você encontraria dentro de uma terra fértil. Deserto é terra infértil. Deserto é terra que não gera nada. Deus precisou levar ele para o deserto para fazer promessa para ele. Muito forte. Ó, deixa eu falar. Uma promessa está sendo reafirmada por Deus. Aonde? No deserto. Você lembra que eu falei que Deus falou lá atrás? Falou com Abraão, falou com a própria Agar, fez promessa. Você lembra? Mas aí Deus agora ele está reafirmando aonde a promessa? No deserto. Nas circunstâncias difíceis da vida, na dificuldade da vida,
Sabe o que eu quero dizer para você? Você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. As promessas de Deus não vão falhar por causa do dia mau. Oh, pastor, mas Deus me prometeu que eu seria uma bênção e agora eu estou vivendo esse momento difícil. Sabe o que eu quero dizer para você? Momento difícil não aborta a promessa de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Deserto não aborta a promessa de Deus. Escute, dificuldade eu e você vamos enfrentar, mas dificuldade não põe ponto final naquilo que Deus fala. Ah, se eu fosse você não faltava um dia. Olha o que Deus está tratando conosco aqui, irmãos. Escute, dificuldade é para ser vivida, dificuldade é para ser superada, dificuldade é para ser enfrentada, mas dificuldade não tem poder de acabar com promessa. Quem sabe você está vivendo uma dificuldade hoje que você chama de deserto. Pode ser na sua vida financeira, espiritual, emocional. Pode ser na sua família, pode ser no seu casamento. Escute, quem sabe você foi ferido, abandonado. Você acha que até Deus desistiu de você, mas Deus não desistiu de você. A promessa de Deus lá atrás é confirmada e reafirmada no deserto. Eu vou repetir, a promessa que Deus te fez lá atrás é confirmada e reafirmada no dia ruim, no deserto da vida. Oh, aleluia. Escute que eu estou terminando. Gênesis 21, 19. Abriu-lhe Deus os olhos, viu um poço de água e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Repete comigo: Deus abriu os olhos, porque os olhos estavam fechados. Os olhos de Agar não conseguiam enxergar o poço que Deus tinha colocado pertinho deles. Deus abriu os olhos e viu o poço de água, e se foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Para Agar ver o poço, Deus teve que abrir o olho dela. Segura na mão do seu irmão e diz para ele: sabe qual é a resposta de Deus para esse deserto? A provisão está condicionada à sua visão. Se você tem visão, você tem provisão. Se você consegue enxergar além do que os seus olhos veem, você vai ver a provisão de Deus. O que é a visão, pastor? É a capacidade de ver além daquilo que os olhos naturais nos mostram. A visão é a capacidade de ver aquilo que os olhos, além daquilo que os olhos humanos revelam. Sabe o que Deus está falando comigo, contigo? Cuidado com o seu olho. Porque os olhos podem destruir a sua fé. Porque o que você está vendo hoje com os olhos humanos não é nada diante de Deus. É a sua visão que vai determinar a provisão que vai entrar na tua vida. Não, eu vou repetir. É a sua visão que vai determinar a provisão que vai entrar na tua vida. É a sua visão, é a capacidade que você tem de enxergar além daquilo que os teus olhos veem. Meu irmão, no deserto, sabe o que tu vê no deserto? Nada. Deserto vê areia, mais areia, mais areia.
No deserto você vê sequidão, sequidão, sequidão. No deserto você não vê nada. Muitas vezes em uma situação difícil que você só vê dificuldade, falta de dinheiro, desemprego, petrolão, roubalheira, e vê o jornal, e só problema, e só crise, e notícia, vai mandar todo mundo embora, vai perder o contrato, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Só vejo luta, só vejo prova, só vejo guerra. Mas visão não depende dos seus olhos. Para ter visão depende da sua fé. Porque os olhos da fé são mais importantes do que os olhos naturais. Porque com os olhos naturais você enxerga o visível, mas com os olhos da fé você enxerga o mundo invisível de Deus. Oh, aleluia, aonde tem visão tem provisão. Irmãos, quando nós temos fé, os recursos começam a aparecer. Sabe qual é a minha oração hoje? Que Deus te faça ver o que você não está conseguindo enxergar. Sabe qual é a minha oração hoje? Que Deus te faça ver aquilo que você não está enxergando hoje. O poço estava perto dela e ela não estava vendo o poço. Verso 20, e aqui eu termino. E era Deus com o menino, que cresceu, habitou no deserto, e foi flecheiro. Interessante, né? Ele habitou aonde? Aonde ele habitou? Aonde ele morou? Ouve falar que deserto é lugar de prova, que é lugar de passagem, que deserto não é lugar de moradia, que deserto... Já ouviu o pregador falar? Já ouviu, né? Já ouviu. Deserto é passagem, deserto, ninguém mora no deserto, ninguém vive no deserto, deserto não é lugar para morar. Mas... Fala pro teu irmão aí. Deserto, na vida de quem tem aliança, é lugar de crescimento. Diz para ele: se você tem aliança com Deus, oh aleluia, você pode morar no deserto, porque lá no deserto você vai crescer. Oh aleluia, Deus cuidou do menino, o menino cresceu em todos os níveis no deserto, e Deus está mandando eu liberar sobre a tua vida. Você pode estar vivendo o deserto, mas nesse deserto que você está vivendo, Deus vai te fazer crescer. Dá uma salva de palmas a Deus, adore a Ele, glorifica a Ele. A última resposta de Deus para quem está no deserto é que Deus pode fazer do seu deserto um lugar de crescimento, 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 crescimento. Uma situação difícil para qualquer pessoa é um lugar para você crescer. Eu vou repetir. Uma situação difícil para qualquer pessoa é um lugar para você crescer. Pastor, Deus sabe o que é que eu estou passando. Eu estou vivendo problema, estou vivendo lutas, eu estou sofrendo, eu estou gemendo. Mas sabe o que é que Deus está falando? Escute, se quiser anotar, pode anotar. Toda adversidade traz junto consigo uma instrução. Vou repetir. Toda adversidade traz junto consigo uma instrução. Toda briga tem instrução. Raiva tem instrução. Ofensa
tem uma instrução. Desilusão tem uma instrução. Traição tem uma instrução. Escute, são as pancadas da vida, irmão. São as feridas, são as pedradas que faz a gente crescer. Alguém já disse que em um mar calmo qualquer um navega bem, mas nas tempestades que se conhecem os grandes especialistas. Quem luta e passa aperto, quem é maltratado, quem é ferido, quem é machucado pela vida, essas pessoas entendem as instruções de Deus que vem junto com a adversidade. Mas é interessante, porque essas pessoas, elas crescem aonde ninguém cresce. A Bíblia diz: e era Deus com o moço, e cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. A Bíblia diz que Ismael habitou no deserto. Era Deus com o moço, habitou no deserto. Para muitos é lugar de passagem, travessia. Deserto para muitos é momento, é fase, é tempo. Mas quando ele habita no deserto, eu entendo uma coisa: quem mandou ele ir para o deserto? Quem direcionou? Quem falou com Abraão? Abraão, pode deixar eles irem. Foi Deus. Uma coisa é tu entrar no deserto sem Deus, outra coisa é você entrar no deserto com Deus. Peraí, você vê Deus mandando ele para o deserto, mas tu não vê Deus mandando ele sair do deserto. Escute. Como é isso, pastor? Preste atenção. Sinal vermelho. Já viu o sinal vermelho? Chega o sinal vermelho, o que é que você faz? Para. Foi Deus que me colocou no deserto. Deus me deu um poço. É aqui que eu tenho que ficar. Segura na mão do seu irmão. É a última palavra que você vai liberar. O melhor lugar para você não é aonde você se sente bem. O melhor lugar para você é estar no lugar aonde Deus te colocou. Fala de novo. O melhor lugar para você não é estar aonde você se sente bem. O melhor lugar para você é estar no lugar aonde Deus te colocou. Oh, aleluia. Se ele entendeu, ele vai adorar. Se Deus te colocou no deserto, meu irmão, oh, aleluia, aleluia, o deserto se torna o melhor lugar para você estar. Quando Deus te coloca no deserto, oh, aleluia, fica aí, fica. Porque é melhor estar com Deus no deserto do que no palácio com o diabo. É melhor estar com Deus no deserto do que em outro lugar sem a presença de Deus. No deserto Ismael cresceu, tornou-se um flecheiro. No deserto Deus abençoou Agar, cuidando do seu filho, livrando ele da morte. No deserto ele prosperou. Fica de pé.